A todes, todas e todos, muito bom dia! Por questões de acessibilidade das pessoas não videntes ou de baixa visão, farei uma breve autodescrição. Eu sou Roberto Freitas, um homem de pele clara, de 47 anos, uso cabelo preto curto, barba e bigode fechados e um cavanhaque desenhado no queixo. Estou usando um óculos de armação preta e uma camiseta com listras coloridas. Ao fundo tem uma parede branca, um sofá marrom e um quadro com motivos de rosas nas cores marrom, bege e branca. É com imenso prazer que venho hoje falar um pouco sobre a dança na rede pública municipal de Teresina. Como publicado em artigo de 2019 na revista da Fundarte do Rio Grande do Sul, a dança nas escolas da Prefeitura de Teresina é uma realidade em crescimento, um potente caminho formativo que vem promovendo uma verdadeira educação integral. Ou seja, uma educação que prima pelo pleno desenvolvimento de crianças e jovens estudantes em todas as suas dimensões, da corporal cognitiva à socioemocional, ou por outras trajetórias.
Falar da dança nas escolas da Prefeitura de Teresina também é falar do Cordão Grupo de Dança, que vem há 16 anos provocando e descobrindo novas formas de se mover e dançar com a formação de crianças e jovens. Uma educação que vai além das formalidades, um desafio que promove caminhos para se pensar novos modos de ser, conhecer, fazer e conviver, para citar aqui os 4 pilares da educação propostos por Jacques Delors desde 2010. Eu sou professor na área de dança e é importante que se diga que o trabalho que nós desenvolvemos nas escolas de tempo integral não tem apenas o tempo estendido, mas trabalha pelo viés de uma educação que pense o desenvolvimento pleno de crianças e jovens em toda a sua integralidade. Ou seja, para além da dimensão cognitivo-motora, nós trabalhamos uma educação que promova conjuntamente o desenvolvimento socioemocional destas pessoas, destes e destas estudantes que estão em nossas escolas. Queremos mostrar um trabalho que, em meio ao isolamento social, é possível aprender e aprender com a dança. A escola e a sociedade são convidadas a refletir a potência da dança para problematizar, dialogar, contribuir na produção do conhecimento, na construção e na valorização da autonomia, da emancipação
e do protagonismo dos sujeitos. E as crianças coube trabalhar essa linguagem corporal de forma diferente. Não só as crianças, mas também um desafio para os seus familiares, seus responsáveis. E de forma bem alegre, bem interessante, a dança foi trabalhada em casa com o tema da pandemia. A forma com que eles viram o corpo se manifestou nesse período de pandemia. Como é que esse corpo se manifestou de dançar em casa. O período da pandemia trouxe um grande desafio para as pessoas em geral. Porque lidar com o novo já é difícil para algumas pessoas. Imagine você lidar com o novo numa situação em que te obriga a ficar distante das pessoas que você gosta, a se isolar do resto do mundo, né? Aumentou então a ênfase no grau de dificuldade para essa lida com o novo, como para outras questões. O contato com os estudantes e mesmo com outros educadores da nossa equipe tem provocado uma observação de que mesmo as pessoas que são mais tecnicistas foram provocadas a desenvolver e a pensar suas competências socioemocionais, a repensar os seus fazeres com um pouco mais de foco, de organização, inclusive na própria lida com a iniciativa social. Em todos os setores, não só o da educação, tiveram que repensar, estamos tendo que repensar como desenvolver as nossas atividades. E nesse sentido, temos que estimular nossa própria curiosidade em aprender, em alimentar a imaginação criativa, inclusive no intuito de ter confiança e persistência para fazer um bom trabalho. Porque aí surgiu também toda a questão da lida com as tecnologias da informação e da comunicação, que nem todos os educadores estavam acostumados, mas que, dependendo da sua disposição, você consegue ter uma autoconfiança para lidar com esse novo maquinário mais ou menos rápido, né? Toda essa situação nos leva a pensar e a vivenciar a experiência de ter que trabalhar essa tolerância ao estresse, tolerância com toda essa situação. E que ninguém está sozinho, que todos nós estamos passando pelo mesmo estresse, pela mesma situação. E temos que desenvolver uma tolerância maior. Mesmo tendo que lidar com outros tipos de conteúdos envolvendo as aulas, nossas propostas de ensino estão diretamente relacionadas ao trabalho com as emoções. A lida com esse momento que estamos vivendo, a percepção do que está acontecendo com a própria vida. Para além das atividades artísticas, ou mesmo as atividades enquanto educadores na minha equipe, tanto quanto na lida com os próprios estudantes na escola e todo o ensino remoto que tem se processado, tivemos que nutrir nosso interesse artístico no intuito de melhorar nossa determinação em trabalhar com ideias de que tudo vai melhorar. E que mesmo aquelas pessoas que estiverem tendo que se despedir de alguém próximo, ou da família, ou amigos, tem que aproveitar esse momento para desenvolver sua sensibilidade, abrir os canais de comunicação com o mundo, de ter mais empatia com os outros. Agora estamos vendo imagens de um vídeo produzido pela professora de arte Anita Gallardo, professora da Rede Pública Municipal de Teresina. E no vídeo ela traz questões para refletir sobre o ensino remoto em tempos de pandemia. Estratégias de aproximação. 1.
Tentar saber quem são e pelo que se interessam. 2. Aproveitar a tecnologia para apresentar arte e dança que estão distantes. 3. Aguçar a curiosidade e propor desafios. 4. Buscar assuntos de interesse. O equilíbrio entre o que eles sabem, o que precisam saber e o que eles querem saber. Ao final do ano de 2020, inspirado pela implantação da dança como componente curricular nas escolas de tempo integral da Prefeitura de Teresina e embalado por um ano mergulhado no processo de doutoramento no programa de pós-graduação em dança da Universidade Federal da Bahia, lancei o livro Componente Curricular Dança, uma proposta para o ensino fundamental. Como o próprio título da obra já sugere, o livro traz uma proposta de referencial para o ensino de dança enquanto componente curricular, para além de ser uma linguagem artística dentro do componente arte ou uma unidade temática na educação física. A experiência de valorizar o ensino de dança como uma área de conhecimento compondo o currículo da educação básica, bem como de coordenar a formação continuada da equipe de educadoras e educadores que vivenciam a mediação dos processos de ensino-aprendizagem na disciplina dança, tem revelado inúmeros avanços e desafios em diversas e diferentes direções. O livro e a escolha do objeto de pesquisa para o doutorado brotaram da enorme necessidade de pensar questões que há tempos já estão postas, mas que ainda hoje carecem, não digo de respostas, mas de reflexões, entendimentos e, principalmente, de ações concretas. Como não perpetuar valores e conceitos cristalizados de dança, de corpo, de indivíduo, de convivência social através do ensino de dança? Como garantir o pluralismo, a diferença, a heterogeneidade, a voz do aluno ou da aluna, a multiplicidade em práticas de ensino de dança na escola formal? Como trazer a dança para a escola básica sem que se torne uma disciplina a mais no currículo, esmagada pelos horários, pela falta de infraestrutura, pelo despreparo de professores, pela falta de motivação de alunos? Essas e outras questões que Isabel Marques traz no seu livro O Ensino de Dança Hoje, Textos e Contextos, cuja primeira edição foi lançada em 1999, já nos provocam a pensar em um sem número de conexões necessárias e importantes para o ensino de dança. Ao pensar em propor o ensino de dança como caminho para a formação educacional a ser vivenciado por crianças e jovens no ensino fundamental, me vi envolto de inúmeros questionamentos e teorias, mas também de 30 anos de experiência profissional com a dança, encarnada em mim, movendo eu corpo, uma cor pessoa, como estou chamando as pessoas que se entendem corpo e percebem suas existências por meio deste, o corpo. Os diversos questionamentos que emergiram de variadas e diferentes teorias e transpassaram as inúmeras experiências de vida que tenho saboreado nestes 47 anos de minha existência, levaram-me a imaginar que, em meio a tantas possibilidades, eu não teria como pensar naquele ensino de dança sem levar em conta a multiplicidade de conexões que se processam em nós, principalmente pensando na infância e na adolescência nos dias de hoje, ou seja, na vida de uma pessoa na contemporaneidade. Felizmente,
dei as mãos ao pensamento de Deleuze e Guattari para imaginar que tal proposta poderia ser feita por uma perspectiva rizomática. Trago então uma perspectiva rizomática como chão, como alimento que nutre um território para o ensino de dança na escola, pensando que antes de ser um território escolar, é um território de vida, terra onde brota a nossa existência. Trago uma perspectiva rizomática para potencializar os inúmeros encontros que acontecem entre corpo, mundo e as relações que se processam entre estes, bem como dos posicionamentos éticos, estéticos, políticos e afetivos que permeiam a história da dança em diferentes espacialidades e temporalidades, ou seja, seus contextos. Trago uma perspectiva rizomática para tentar dar conta de perceber que a vida se processa por meio de inúmeros fluxos e cortes, que se intensificam em diferentes graus dependendo do contexto em que brotam e crescem. Potencializo a ideia de multiplicidade para propor uma educação que se preocupe com as necessidades da vida na contemporaneidade, tal como pensar a formação de pessoas autônomas e emancipadas, que entendam e se posicionem contra qualquer tipo de praxes colonialistas, hegemônicas, patriarcais, machistas, racistas, heteronormativas e tantas outras que são extremamente prejudiciais para a vida em comum. Ao transitar pelas cartografias que geraram este livro, deixei minha atenção flutuar em busca de conexões que, em minhas percepções, não poderiam faltar, encruzilhadas que deveriam ser intensificadas. Transitei, então, pelo ensino de dança na legislação educacional brasileira, por concepções educacionais, inclusive as que levaram Teresina ao primeiro lugar no IDEB, dentre todas as capitais do Brasil, em 2 avaliações seguidas. Transitei por diálogos necessários às praxes pedagógicas em dança, até chegar em uma proposta de eixos para indicar possíveis aberturas a serem experienciadas como intensidades para o ensino de dança. Em um intuito não de facilitar, mas de propor caminhos, no livro Componente Curricular Dança, uma proposta para o ensino fundamental, trago ainda uma possível organização de objetos de conhecimentos e outras conexões, como a possibilidade de se trabalhar pensando nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Fruto de diversas experimentações e diferentes praxes educativas realizadas, esta publicação reflete processos que ainda estão em curso, mas que já demonstram alguns resultados, tal como a mudança de entendimento de muitas famílias que têm filhos na rede pública municipal de ensino de Teresina, relativo a questões como: para que serve o ensino de dança na formação de crianças e jovens no ensino fundamental? Dentre inúmeros outros questionamentos que reverberam nas próprias pessoas. Para finalizar, eu gostaria de informar que, influenciado por toda a situação político-pandêmica que vivemos, como posicionamento ético, político e afetivo, resolvi disponibilizar o formato e-book desta publicação gratuitamente, podendo todas as pessoas que tiverem interesse apenas me requisitar por e-mail ou WhatsApp.
Muito obrigado e muitas danças para todes, todas e todos.